Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, em torno da assertiva de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. E hoje nós iremos falar sobre a progressão dos mundos, uma mensagem de Santo Agostinho, endereçada à codificação, Paris, 1862. Primeiro, nós vamos fazer uma reflexão em torno da questão 585 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a evolução do espírito, a evolução da nossa alma. Primeiro nós vamos recordar uma frase de Leon Denis, que é de sua autoria, onde ele fala assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E no livro Consolador, Emmanuel diz assim que sublima-se no anjo. Então vejamos bem, o processo evolutivo do espírito, até chegarmos à forma humana e assumirmos aqui a razão e começarmos a responder por os nossos atos como criaturas humanas. Quanto mais desenvolvida a razão, o lado intelectual maior, a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Então nós vamos, dentro desta questão, o progresso é uma das leis da natureza, da lei de Deus. No livro Consolador, Emmanuel fala assim: tudo muda constantemente, menos a lei da mudança, que é a lei de Deus. A lei de Deus, ela permanece sempre a mesma em todos os mundos. Nessa escala progressiva dos mundos, a lei de Deus é a mesma, concitando a gente a transformação, chamando a nossa responsabilidade de nos tornarmos melhores. Então, nesse capítulo 3, no item 19, Santo Agostinho fala assim: todos os seres da criação, animados ou inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus. Quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Então, Santo Agostinho esclarece dizendo que tudo evolui. Os seres animados, inanimados, todos estamos submetidos ao crescimento espiritual, à elevação moral, o nosso progresso espiritual. E Deus quer que a gente prospere, que a gente cresça e engrandeça na obra do Criador. Vejamos que a destruição faz parte, muitas vezes, de uma transformação. Quando a gente vê algo ruim acontecendo, vem para mostrar que alguma coisa precisa ser mudado, precisa ser transformado. E a transformação, ela ocorre para também nos modificarmos, para também nos transformarmos. Porque nada que é colocado no nosso caminho é colocado por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Deus quer o nosso melhor, quer o nosso crescimento espiritual. Então vejamos que os seres vivos, como nós estamos observando, Santo Agostinho fala, os seres vivos progridem moralmente e os mundos progridem materialmente. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos
da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Então vejamos bem que nós, seres humanos que reencarnamos com o objetivo de nos melhorarmos, de nos transformarmos interiormente, à medida que a gente progride moralmente, através da boa conduta, do bom senso, do discernimento, da amorosidade, da compaixão, tudo isso faz a gente progredir moralmente. E progredindo moralmente, o mundo à nossa volta também avança. Progride materialmente, nos oferecendo, por exemplo, infraestrutura, ciência, tecnologia, indústria, medicina, alimentação. Ou seja, a gente começa a evoluir moralmente, os mundos, sobretudo o mundo que nós estamos, também começa a evoluir materialmente. Então, com a nossa evolução, como nós sabemos, a Terra ela deixará de ser um mundo de expiações e provas. E já está gradativamente a caminho da regeneração. E nesse mundo de regeneração, com a nossa melhoria, com o nosso avanço, com o nosso progresso espiritual, o mundo materialmente falando também vai nos oferecer uma melhor estadia, vai nos oferecer muito mais conhecimento, a tecnologia muito mais ampla do que nós estamos observando nesse atual momento. Se a gente olhar para trás, muitos e muitos anos atrás, tudo ainda era muito tacanho, tudo ainda estava engatinhando. Com o avanço moral, com essa transformação, quantas coisas progrediram nesse nosso mundo que nós estamos vivendo? Quantos avanços tecnológicos tivemos? Então aqui Santo Agostinho deixa bem claro que à medida que nós evoluímos na escala evolutiva, os mundos avançam também no seu progresso. A nosso avanço moral e os mundos progridem materialmente e também espiritualmente. Como caminha o nosso progresso espiritual? Caminha paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Então vejamos bem, na natureza nada é estacionário, a gente vê o progresso ocorrendo constantemente, a evolução também ocorrendo constantemente. A gente vê que os animais são os nossos auxiliares aqui na Terra. E a gente caminha em progresso dessa transformação. E com essa transformação, quantas transformações ocorrem à nossa volta também? Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador. Então, Santo Agostinho fala assim, que o Criador ele torce incessantemente pela nossa felicidade, pela nossa transformação moral. Ele torce para que sejamos criaturas melhores, criaturas felizes. E fala que, ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude, a sua providência, sobre a imperceptível grão de areia da terra, restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Então vejamos bem assim que a nossa transformação, o nosso crescimento, a nossa terra, nós sabemos que a população nossa é muito pequena em consideração de toda a população existente em outros mundos. Nós somos aqui, a Terra, um grão de areia.
Nem todos estão aqui no nosso planeta, os outros mundos também são habitados, como nós sabemos, e a providência divina tem feito o melhor para o nosso crescimento espiritual. Então, aqui mostra como o amor de Deus em benefício de todos nós, trabalhando constantemente para que alcancemos esse progresso, que a Terra é considerado um grão de areia, é algo assim com uma população tão pequena, porque nos outros mundos há uma infinidade de populações, de espíritos, e a gente vai chegando à conclusão que nós necessitamos um dos outros para crescermos espiritualmente, que nós necessitamos dessa união, que nós necessitamos dessa fraternidade, sobretudo da solidariedade, porque os mundos são solidários entre si. Muitos espíritos vêm desses mundos mais avançados, muitas vezes reencarnam aqui na Terra em missão para fazer a gente progredir, para fazer a gente crescer. Então vejamos, aí Santo Agostinho encerra esse capítulo 3 no item 19, dizendo assim: a Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá sob esse duplo aspecto um grau mais avançado. Ou seja, é aquilo que eu falei anteriormente. Se nós olharmos para trás, a Terra já esteve num estado material e moral, quando a Terra era um mundo primitivo, materialmente muito rude. A questão moral ainda é muito pequena, ainda a gente à procura desse conhecimento, à procura dessa transformação moral, e tudo ainda naquela época era muito difícil. Então a Terra ela esteve no estado inferior. E com a ajuda de outros espíritos que vieram para a Terra proporcionar o avanço do nosso planeta, a Terra então ela atingiu uma evolução. E a gente conseguiu passar para o segundo estágio, que é de expiação e provas, que é o estágio que nós estamos hoje. Então, sobre esse ponto de vista, a gente vai ver o tanto que o nosso planeta já evoluiu, cresceu e precisa evoluir mais. À medida que a gente for evoluindo, crescendo, esse nosso planeta também vai se transformando. Aí continua Santo Agostinho dizendo assim: ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que o mundo expiatório tornar-se-á de mundo de regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nele reinará. Então vejamos bem, anteriormente, como nós falamos, a Terra já esteve no estado inferior, materialmente e moralmente, quando era um mundo primitivo. Agora nós estamos no mundo de expiações e provas, a caminho da regeneração. Então Santo Agostinho fala assim que quando estivermos neste mundo de regeneração, a lei de Deus vai fazer parte da criatura humana, ou seja, muitas dificuldades nós vamos enfrentar ainda, muitas dores, muitas provas vamos passar ainda, mas no planeta Terra que nós vivemos ainda, o mal impera. O mal ainda impera. No mundo regenerador, esse mal não vai imperar como impera nesse exato momento que nós estamos vivendo. No mundo de regeneração, o bem vai sobrepor o mal. A bondade, a generosidade, o homem vai colocar mais em prática a lei de Deus. E nós começaremos a nos tornar criaturas felizes, porque o reino de Deus estará se instalando na nossa consciência, dentro da nossa intimidade. Então, um resumo desse ensinamento explica o quê? A Terra é um mundo de provas e expiações, a predominância do mal. Hoje é o nosso estágio evolutivo, o mal ainda predomina na Terra. A Terra é comparado a uma prisão, a um hospital. Uma prisão porque estamos encarcerados, criaturas endividadas, pagando pelas nossas dívidas, pelos nossos erros do pretérito. E no hospital expiando as nossas enfermidades, as nossas dores, o mal que causamos aos outros e reencarnamos aqui com o objetivo de tornarmos pessoas melhores. Então, esse estágio evolutivo da Terra hoje é a predominância do mal ainda.
Então ela vem passando por um processo de transformação. Amanhã, como nós estamos observando aqui no slide, será um mundo de regeneração. A predominância do bem sobre o mal. E será uma escola de muito aprendizado para todos nós, realmente. Onde acabamos de falar, o reino de Deus, a lei de Deus vai fazer parte da nossa atitude cotidiana. Então, sobre essa questão de espíritos, que ainda nós somos a caminho da evolução, hoje nós estamos na terceira ordem de espíritos levianos, neutros, pseudo-sábios. Allan Kardec, a partir da questão número 100, nos fala da terceira ordem, da segunda ordem e da primeira ordem. Terceira ordem é o estágio que nós vivemos hoje. O mal ainda predominando a Terra. Amanhã, com a transformação da Terra, quando alcançarmos esse mundo de regeneração, a Terra estará no patamar da segunda ordem, de espíritos benévolos, sábios e de sabedoria. Então aí vem um alerta dessa transformação que está ocorrendo gradativamente. Quem não evoluir moralmente, quem não se esforçar com a sua transformação, novamente será exilado para mundos primitivos, o que aconteceu com os exilados de Capela. Capela estava na mesma situação que o nosso planeta Terra está atravessando. Ela estava a caminho de uma regeneração, transformando-se em um mundo melhor. Evoluiu a tal ponto que os espíritos que não quiseram evoluir, muitos deles foram exilados para o nosso planeta Terra. E vieram para a Terra quando o nosso planeta ainda era um mundo primitivo. E eles, com a inteligência, com a experiência que tinha, ajudaram muito com o avanço do nosso planeta Terra. Então, se a gente não acompanhar essa evolução, essa transformação, muitos, como está ocorrendo gradativamente, estão sendo exilados para mundos transitórios, primitivos, iguais a do nosso planeta Terra, em situações piores. Mundos inferiores à Terra. Nós sabemos que tem mundos inferiores ao nosso planeta e mundos superiores. O mundo de regeneração seria um mundo superior, mas existe também mundos transitórios iguais à Terra, em situações piores do que a Terra, e os mundos primitivos. Então, vai do nosso querer, da nossa vontade, do nosso esforço pessoal, porque se a gente não caminhar, nós vamos ter que recomeçar novamente em mundos em situações piores do que a de hoje. E assim, com a dor, que é a mola propulsora do nosso crescimento espiritual, nós vamos aprender a valorizar as coisas, vamos aprender a valorizar tudo à nossa volta e cresceremos com essas experiências dolorosas, nos tornaremos pessoas melhores. Então, que o Mestre Jesus ele nos abençoe e nos dê muita paz, que ele sempre continue nos ajudando, nos auxiliando e que possamos nos interessar sempre por esses ensinamentos, que possamos nos interessar sempre buscando sempre o nosso crescimento espiritual. Muita paz e luz a todos.